Começa aqui pela TV Senec, o programa Integrando. Um programa recheado de informações, com músicas, entrevistas, cidadania, saúde, moda, beleza, gastronomia, inclusão de obras sociais e muito mais. Um bate-papo gostoso na apresentação das queridas amigas carismáticas Roseli Camas e Tereza Sonhos. Um verdadeiro show de informações. O programa Integrando está no ar. Aumente seu volume. Uma palavra de incentivo está chegando até você. TV Senec, www.tvsenec.com.br. Olá, meus amores. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui sozinha porque a Roseli está com problema de voz, mas segunda-feira ela estará de volta firme e forte. E hoje estaremos com uma grande amiga nossa, Tânia Sobral, palestrante e mentora, discutindo. Eu vou ser uma entrevistadora hoje. A importância da educação emocional. E vamos lá ao meu pensamento de todos os dias. Inteligência emocional é o maior indicador de sucesso na vida. Redefinindo o que significa inteligência. Timing. E agora vamos para o nosso sofá conversar com a Tânia. Boa tarde, Tânia. Que alegria estar aqui com você, grande amiga. É uma satisfação, é uma honra, né? Estar aqui com essa mulher incrível. E aqui um abraço para Roseli. Roseli, eu tenho certeza, você está aqui com o coração entre nós, né? Sim. Estamos juntas, com toda certeza. A energia é aqui, de maior, né? Somos então, antes de começar, fala um pouquinho de você, né? Das suas redes sociais, para a gente começar a nossa entrevista. Muito obrigada. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, conversando com você e com todas as pessoas que acompanham aqui a TV Senec, né? É tão importante ter canais de comunicação e onde a gente possa expandir mensagens, né? Como você mesmo sempre traz, mensagens de autoestima, de coragem, de fé, né? Somos pessoas que estão aqui por um breve momento, né? Nossas vidas, de todos nós, né? É tão curta, que possamos vivê-la intensamente, de maneira produtiva e alegre. E agradeço demais você ser essa mulher, né? Que abre portas, que realiza sonhos, por isso, né? Seu nome, né? Tereza Sonhos é muito forte na sua experiência de vida. E eu agradeço. Eu sou, então, a Tânia Sobral Benegas, né? Sou palestrante, sou educadora, especializada na educação infantil e em arte e educação. Eu trabalhei na rede pública da cidade de São Paulo por mais de 35 anos. Nas últimas 4 décadas, né, eu tive a oportunidade de ter experiências, né, com jovens, com crianças e com famílias. E o quanto que a inteligência emocional, de fato, é o alicerce para qualquer desenvolvimento humano. Porque se nós conseguíssemos, né, que a escola trabalhasse com o reconhecimento da energia, da força que há em cada um de nós, com certeza muitas portas se abririam para os nossos jovens, para os pequenos empreendedores, né, para as crianças que vêm ao mundo com tanto desejo de criar. E às vezes no decorrer ali da educação formal, tanto na escola como às vezes até em casa, na sociedade mesmo, a gente impõe tantos limites e coloca tantos desafios para essa criança que ela para de sonhar. Né? A educação é a base de tudo, né? A base de tudo, a base. Então, vamos lá. Por que falar e refletir sobre as emoções é um tema imprescindível para a saúde e sucesso na educação, relacionamentos e trabalho na vida de todos nós? Por quê?
É muito importante a gente falar, né, sobre as nossas emoções. Você acredita que eu sinto, assim, pela minha experiência de vida, né? Eu sempre trabalhei com crianças, né, e com famílias. Falar sobre o que se sente parece um tabu. As pessoas têm medo. Tem muito medo. Muito medo de falar sobre seus sentimentos. Quando você pergunta algo para a pessoa, ela procura textos de alguém para te responder, como se o texto tivesse uma referência. E ela, o que ela sente, não tem valor ou não pode ser expresso. Ela tem vergonha, né? Vergonha de contar o que está sentindo. E isso verdadeiramente está causando um mal. É mais do que uma pandemia, sabe? Porque as pessoas, como elas não expressam o que sentem e muitas vezes negam os sentimentos Sim. de si mesmas, fingem que não sentem ou procuram através, às vezes, de drogas, de álcool, de comida, dar um jeito de não sentir em busca de um prazer que não encontra em si mesma. Isso está causando uma doença muito grande de destruição no desenvolvimento sustentável do planeta. Sim. As pessoas estão com síndrome do pânico, as pessoas estão com ansiedade, com depressão, baixa autoestima. Muitas pessoas, para fazer parte de grupos e se sentir amada, às vezes se coloca em grupos que exigem dela fazer tatuagens, espetar coisas ou fazer aquelas respirações até quase morrer. Crianças, às vezes, através de desafios para fazer parte de grupos, se machucam e às vezes até morrem. Sim. Isso tudo é por conta de a gente não cuidar das emoções, não falar sobre elas, não olhar para elas. Exatamente. Em que momento da sua trajetória como educadora houve um despertar para esse propósito de pesquisar e atuar na educação emocional? Então, sabe, como eu disse, né, eu vivi muitos anos junto de crianças, junto de mães, né, e de arte, de música. Só que num determinado momento da minha vida, próximo aos 50 anos, eu me aposentei. Eu fui casada há 30 anos e nesse momento eu fiquei meu marido, né, pediu o divórcio. Eu tenho dois filhos maravilhosos, né? Nessa época, próximo aos meus 50 anos, os dois casaram e foram embora. E eu também enfrentei um câncer de mama, que eu descobri já estava no estádio intermediário, não era mais o inicial, então o tratamento foi bem invasivo. Muitas cirurgias, químio, rádio, hormonioterapia, implantes, próteses. Então foi um tempo, né, da minha vida que eu tive que enfrentar muitos desafios. E aos 50 anos, como eu disse, eu acordei de manhã e eu já não tinha mais a escola onde ir trabalhar, não tinha mais o parceiro, porque estava divorciada, os filhos estavam casados, tinham ido embora. Eu não tinha mais o convênio médico, porque no divórcio eu perdi o convênio e aí eu precisava continuar o apoio do acompanhamento, né, do câncer no SUS. E eu estava tendo muita dificuldade, porque como o trabalho anterior de cuidados tinham sido, entre aspas, particular, porque era convênio, existe algumas dificuldades, como uma pessoa tem convênio e sai do convênio para ir para o público. Hoje é muito comum, né? E aí eu estava num momento que eu olhei para mim mesma no espelho sozinha, eu comigo. E eu falei, o que eu vou tomar de café? O que eu vou fazer no meu dia? E eu não tinha ideia. Eu nunca tinha ficado comigo. Eu nunca tinha olhado para o que me faz bem, o que eu gosto. Você não tinha parado para pensar. Não, nos meus sentimentos, né? O que eu tenho prazer em comer, aonde eu tenho prazer de ir, o que eu tenho prazer em fazer comigo, sem a companhia de outra pessoa. E eu não sabia. E eu fui em busca de conhecimento, né? Eu fui de ajuda, né? Porque eu estava muito me sentindo
totalmente impotente, tendo que ficar comigo. Era uma coisa incrível. Eu falava, não, mas eu vou ter que ficar comigo? Não tem ninguém do meu lado que eu possa fazer algo por ela? Não preciso fazer nada pra ninguém? Ah, não, fazer pra mim? Então não tem graça. E aí eu fui em busca de ajuda e o que eu percebi? Quando eu fui para os cursos de inteligência emocional, de coaching, de constelação familiar, eu fui inclusive para a Índia estudar filosofia e meditação. Eu percebi que eu não era a única pessoa que não olhava para si mesma. Tinha um monte. Sabe? Muitas vezes eu percebi assim que é raro uma pessoa adulta que você pergunta para ela o que ela gosta de fazer e que ela expresse o que ela está sentindo quando ela está realizando algo de bom na vida dela, que ela consiga trazer de pronto. A gente não pensa, muitas vezes a gente quer alguma coisa. Você traz essa questão do sonho, né? Eu quando eu trabalhava com as crianças, eu trazia para eles uma história como um trechinho lá do Aladim, que tem a lâmpada mágica, né? E o gênio pergunta, faça um pedido. Sim. E aí, a dificuldade da pessoa saber o que ela saber quer. E fazer um pedido, né? Pedido que realmente depois vá trazer uma vida de paz. Porque ali mesmo, ele fez um pedido assim, eu quero um príncipe. Ele era uma pessoa pobre, ele queria um príncipe. Dependendo da interpretação do gênio, traz uma outra pessoa que é o príncipe para estar do lado dele. Ou o coloca na situação de um príncipe num lugar, numa região, numa situação que ele vai ficar sozinho com uma coroa e o que adianta? Exatamente. Qual é o sentido? Então, quando a gente começa a olhar para si mesmo e começa a perceber o que será que de fato faz sentido na minha vida, faz toda a diferença na maneira de viver. Por isso que eu acho, a gente tem que viver o dia, aquele momento. Eu hoje estou com 73 e assim, eu vivo o dia. Eu faço aquilo que eu gosto, entendeu? Faço bem. Então, eu chego no fim do dia e agradeço a Deus por aquele dia. Porque eu não sei se vou estar aí amanhã. Então, a gente não tem que deixar as roupas bonitas para pôr depois. Ir nos lugares que possam passear, né? A gente tem que fazer aquilo que gosta, né? De um jeito ou de outro, simples. A gente tem que conseguir realizar os sonhos da gente, né? Então, com certeza. Tereza, o que você mostra aqui nos encontros nossos aqui, né? E na sua experiência de vida, você coloca nas redes sociais. É exatamente isso que eu estou falando. Talvez, quantas mulheres no mundo com 72 anos tem essa ousadia de querer acordar de manhã e pôr uma roupa e de fazer uma maquiagem, vir para um programa de TV. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas você vai no cabeleireiro toda semana, entendeu? Você está sempre produzida. Mas eu gosto disso. É questão de gostar, né? E tudo bem, se digamos, né, que uma mulher de 72 anos não goste de se arrumar. Não goste. Mas o que ela gosta? Não importa se ela não gosta disso. Ela gosta de outra coisa. O quê? De repente, sei lá, ela gosta de caminhar. Ou ela gosta de cozinhar. Né? Então, vai fazer um propósito, né, de fazer um pequeno restaurante. Ou ela vai cozinhar numa instituição, né, então, para o que eu crianças. falo, às vezes tem uma pessoa aí de 30 anos, 40 anos, elas ficam dentro de casa, não fazem nada. Às vezes aparece lá na minha loja, eu falo, o que você faz? Eu não faço nada, eu fico em casa. Vai ajudar alguém, vai num asilo, vai, entendeu? Eu falei, se quiser eu indico. Sim, tem um monte de lugar. É porque, né? Sabe por que eles não vão? É esse medo que a gente falou, que quem não teve a oportunidade de desenvolver a sua inteligência emocional, tem medo de assumir até um compromisso de ajudar uma ONG, por exemplo. Sim. Ele não se acha capaz de sair de casa, ir até aquele local
E ele não acredita que o que ele vai oferecer é bom o É suficiente muito para bom. outra pessoa. É assim, você conversa com a pessoa, você recebe em troca aquilo, a energia que vem daquele lugar. Não é é? maravilhoso. É maravilhoso. Então. Mas é necessário empoderar Tem esse consciência, jovem. né? A pessoa. Consciência. Então, a pessoa precisa saber e ter consciência daquilo que ela vai querer. Que ela pode. Ela pode. Então vamos lá, gente. Acredita. Vamos ajudar os outros. Só falar com a vamos Tereza criar. aqui que ela resolve os problemas. Que linda. Olha, então vamos lá. Em que momento de sua trajetória Não, acho que esse aqui eu já fiz. Como a educação emocional pode trazer benefício para os alunos e profissionais? Pois é. Já imaginou, né? Se desde pequenos as nossas crianças tivessem a oportunidade de se reconhecer como pessoas que podem fazer coisas boas, que podem criar, e não importa, não é que é boa para mim, ela tem que perceber o que é bom para ela desde pequena, sabe? Se ela gosta de jogar bola, que a gente oportunize espaços para ela se movimentar, que ela possa ter liberdade, né, de conhecer o próprio corpo, de desenvolver a sua parte da musculatura, para ela futuramente se tornar aquilo que realmente bate no coração dela como um propósito de vida. Ou se de repente gosta de dançar, que haja espaços para essa criança ouvir a música com liberdade de se expressar, de criar movimento, né, de ter a consciência corporal do ritmo que habita no corpo dela. Ou se de repente a criança gosta de escrever, ela é alguém que gosta de expressar através de palavras, que ela tem espaço para criar os seus pequenos poemas, os seus pequenos textos, né? Que ela tenha a liberdade de criar com o interesse dela. Sim. Tem espaço. Ela tem que gostar daquilo que faz. Exato. É uma das coisas principais na vida que eu acho. Eu, por exemplo, quando era jovenzinha, que eu fazia faculdade, meu sonho era ser professora. Fiz o normal, que na minha época era normal, Sim, né? É. Quando eu terminei, eu vi que aquilo não era a minha praia. Pronto. Aí eu fui, fiz 3 anos de matemática. Não terminei a faculdade, vi que aquilo não era o que eu queria. Aí eu fui fazer serviço social. E eu achei o que eu procurava. Era isso que você queria. Então, exatamente. Então, você não se sente assim, eu vou fazer uma faculdade e eu não termino. Se não é aquilo que você não quer, Claro, mude, né? sim. Não tem esse negócio. E isso né? que você trouxe agora no começo da sua fala, que você faz hoje. O que você percebe que hoje é o momento. Hoje eu faço o é que o eu gosto. presente, é o seu presente. Quantas vezes a gente passa uma vida sem fazer o que você quer agora? Quando você inicia o mês, você já planeja o que você vai fazer o mês inteiro e você não se dá o direito de escolher algo para fazer em nenhum dia. Você já tem uma coisa ali que você vai acordar, você vai ali, vai lá, vai lá, vai lá. E isso aconteceu comigo, Tereza. Quando eu acordei aposentada, sem o marido, sem os filhos, em casa, e eu tinha que escolher o que eu ia fazer, eu nunca tinha escolhido. Eu não sabia o que eu queria fazer. E a pessoa tem muito medo dela ter uma profissão hoje legal, tal, tá no emprego, ganha bem. Ela não muda por comodismo, porque ela não consegue. Medo do novo. Medo do novo, entendeu? Isso É muito normal, entendeu? Mas a gente tem, entendeu? Você tem que arriscar para fazer aquilo que gosta, né? Com consciência, né? Consciência. Porque se a gente... Também tem muitas pessoas hoje em dia que elas trocam de emprego a cada 4 meses. Nada tá bom. Ela entra aqui, isso eu não gosto, então eu vou ali. Aí vai ali, dá um desafio, isso também não gosto, agora eu vou ali. Aí vai ali, mas isso também, é aquele cara, não, ali eu não quero, vou lá. Nunca tá bom. É insatisfeita, né? Insatisfeita com ela mesma. Nenhum ambiente lhe agrada, nenhum trabalho lhe desperta. Então a gente precisa trabalhar com as emoções para despertar a consciência da pessoa, o que eu gosto. E aí eu vou naquele lugar que tem um trabalho que eu tenho afinidade. Agora, vai ser bom o tempo todo? Claro que não. Uma bailarina, se digamos, né? A pessoa quer ser bailarina, é fácil
os exercícios, ficar na ponta de pé, as bolhas, o tempo de dedicação. Há sacrifício. Mas se você gosta daquilo que você faz, mesmo que são horas de exercício, mesmo que você às vezes não consegue ficar o tempo que você gostaria naquele período que você está se preparando para um espetáculo junto com a sua família, então você se dedica. E aí, depois que você faz a apresentação, que já tudo, você se prioriza. Aí você comemora, celebra com a família, se alegra, vê o resultado, sente a sua capacidade de criação quando o espetáculo termina, né? Com gratidão. É gratificante. Né? Com a educação emocional, podemos deixar de sentir raiva ou medo? Então, às vezes as pessoas pensam, né, que se entender o que significa terem uma inteligência emocional, assim, cuidada, desenvolvida, acha que não vai ter mais raiva, que nunca mais vai sentir medo. E não é nada disso, sabe? Eu digo até assim, uma alfabetização emocional. O que seria? É você conhecer as suas emoções. Então, não é não ter mais raiva, porque a raiva, o medo, são emoções naturais de um ser humano. Faz parte da pessoa. Faz parte, né? Não tem como não. Se acontece de você sentir um tropicão, bater o dedo, vai doer. Naquela hora, você vai sentir a dor. E pode ser que você fique com raiva de não ter prestado atenção, mas é natural. Você não pode se deparar com uma situação de medo e dizer, não, eu sou inteligente, eu não vou ter medo. Mas e se for uma situação de risco? É para sentir, é para se cuidar. O medo existe para nos proteger. O medo faz parte da vida. Faz parte da vida, né? A raiva faz, parte da vida. O amor também. Mas o que acontece quando a gente não tem inteligência emocional? Essas emoções nos controlam e não nós controlamos as nossas emoções. É aí que a gente se perde. Quando a raiva toma conta e você não sabe da onde ela vem e não sabe por quê e como diminuí-la, você se torna um prisioneiro das emoções. Você entra em colapso de raiva toda hora, depois quando passa você fala, por que eu fiz aquilo, por que eu avancei na pessoa, por que eu agredi, porque você não sabe cuidar das suas emoções. A raiva existe, mas se você ficou com raiva e respira, fala, por que eu tô assim? Da onde veio essa ira? Às vezes, não é a outra pessoa que fez você ficar com raiva. É que ela despertou em você alguma memória que aconteceu lá atrás, que te fez passar um nervoso, um medo, uma raiva, e a pessoa não está nem sabendo, você pega e vira nela como um bicho. Mas é porque você não sabe olhar para as suas emoções. Se você entender que elas existem e cuidar delas, você que cuida das suas emoções. Se você abandonar as emoções para que elas tomem conta da sua vida, você se torna um prisioneiro. Aí não dá certo. É. Quais seriam as ferramentas, os caminhos possíveis para trazer novas possibilidades e um olhar mais acertativo nas ações e interações sociais na escola, empresa e na vida? Então, parece que é tão difícil, né? Ai, como que a gente vai trabalhar com as emoções? Como que a gente vai deixar a pessoa entender que ela tenha sentimentos e que esses sentimentos são bons, mesmo que sejam sentimentos de raiva, de medo, que eles têm que ser cuidados, né? É tão, na verdade, né? É tão simples. Mas como nós estamos acostumados numa cultura onde tudo não pode ser muito fácil, senão é esquisito, a gente não se dá esse direito. Como que a gente poderia melhorar isso? Apenas oportunizando a todos nós, pais, mães, professores, jovens e crianças, que a gente conversasse sobre as nossas emoções sem julgamento. É um julgamento, a gente tem medo do que o outro vai pensar. É o julgamento que a pessoa tem medo. Todo mundo tá com medo do que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai falar de mim, o que o outro vai colocar na rede social sobre mim. E aí,
a pessoa acredita que o que o outro diz dela é mais verdade do que o que ela mesma conhece sobre ela. Exatamente. Porque não teria problema nenhum uma pessoa que não sou eu dizer pra mim, você é velha, você tá se achando, você... Isso é o que ela sente. Se eu vou acreditar no que ela fala de mim ou não, É outra isso é coisa. comigo. Ela não pode me ofender. Ela só vai me ofender se eu achar que o que ela tá falando é verdade sobre mim. Porque se não é, eu viro pra pessoa e falo assim, sinto muito sei o que você pensa sobre mim. É a sua opinião. Guarde ela pra você. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma opinião própria. Sim. Eu não ligo para as pessoas. Falam, podem falar, mas para mim não me afeta. Pois é. Porque isso aí já é uma coisa assim, que se você for dar bola para tudo que falam de você, você não vive. Não vive. Você fica assim, com a cabeça quente e tal. Então, minha filha, podem falar, mas falem de mim. Sabe, Mas não dá. sabe o que acontece, Teresa? Você vem nesse É porque processo, a gente tem 40 anos de trabalho social, então a gente já viu história de tudo quanto é jeito, né? Então a gente vai absorvendo também as coisas, né? Vai Então, se desenvolvendo. Você desenvolveu um amor próprio, uma consciência de quem você é, do seu poder aqui. Ninguém aqui é sobre-humano. Ninguém tem poder além de Deus. Não há nada disso. A gente só tem o poder de ser feliz com a gente. Exatamente. Não com o outro. Você sendo feliz, você até pode promover situações que vão fazer bem para o outro. Sim. Mas ninguém de fora vai fazer você sentir de dentro de você que você é feliz. Não adianta. Não adianta. A gente só tem o poder nas nossas mãos para ser ou não feliz. Exatamente. Você acredita que a respiração consciente e a contemplação são movimentos possíveis de serem motivados e inseridos no ambiente educativo das escolas, comunidades, família? Então, isso é tão incrível, né? Eu te falei, né, que eu fui para a Índia. Aqui, inclusive, uma imagem que eu trouxe de lá do centro ali de meditação, de filosofia, que é uma academia maravilhosa, está mais de 120 países já trabalhando com meditação. E a respiração, a contemplação é uma grande ferramenta, um instrumento de despertar para a nossa consciência. Vocês não imaginam o quanto é incrível, é porque eu trabalhei com crianças, né? Se você oportuniza uma criança, ela precisa ser motivada no início, porque ela é muito motivada a não olhar para nada, a não ser para o próprio celular, né, hoje em dia. Sim. Mas se você leva uma criança numa praia, você conversa com a criança a respeito. Olha, você está vendo a espuma das ondas? Você consegue ouvir que tem um barulho saindo do mar? Olha para cima. Está voando uma gaivota. Aquela gaivota é um pássaro que se alimenta de peixes. Leva a criança a observar. Observar a natureza. Observar o céu. Observar a si mesmo. Se um pai ou uma mãe percebe que o tempo esfriou, não pega a blusa e veste. Conversa com seu filho e diz assim: você está sentindo frio? Muitas vezes no começo ele não vai nem entender o que está sendo falado, porque ninguém deixa ele sentir frio. Antes dele sentir frio, alguém põe a blusa. Não sabe nem por que a blusa foi parar nele. Mas assim, se a mãe, ou o pai, ou a escola, né, antes de enfiar a blusa, conversa e fala assim: e aí, você está com frio? Tô. Ah, tá com frio. O que a gente pode fazer? Que tal pegar a blusa, leva a criança aonde estão as blusas e fala assim: qual você gostaria de vestir? Teresa, É uma escolha. eu cheguei aos 50 anos e praticamente eu nunca fiz isso por mim. Então, se a gente começa a lidar com a contemplação,
a lidar com a respiração, por exemplo, na hora do medo, na hora da raiva, parar e respirar. Tem aquela história que fala, ai, conta até 10. Mas é verdade, não é por contar até 10. Para, antes de reagir, respira, sente o ar entrando. Aí depois você vai tomar uma atitude, uma decisão, mas uma decisão consciente, porque você respirou. Faz toda a diferença. A educação emocional pode contribuir para a redução, mediação e conciliação de conflitos nas relações sociais, tanto na escola como na vida? Com certeza. Muita gente ouve falar hoje em dia, né, de mediação, de resolução de conflitos, né, de comunicação não violenta. Tudo isso são consequências, né, de relações onde as pessoas não conseguem saber o que estão sentindo e reagem sempre. Não é nem pelo instinto, e sim pelas crenças. As pessoas reagem por crenças que foram apresentadas na infância, ou pela família, ou pela cultura, ou pelos ancestrais, ou por ações que aconteceram nas vidas, né? Susto, medo, dor, alguma coisa que aconteceu antes. Aí você vive o hoje presa no passado. E nessas situações, muitos casais ou nas escolas, às vezes acontece um incidente de uma comunicação não clara entre dois jovens, ou entre o professor na sala de aula, ou entre o marido e a mulher. Uma coisa que, se eles sentassem, falassem a respeito. Olha, sabe como eu me senti quando você falou aquilo? Não é sobre o outro, né? É sentar e falar sobre si. Falar, olha, quando você falou aquilo, eu me senti com medo, ou eu me senti assustada. Você explica para outra pessoa o seu sentimento. Ele não sabe o que você está sentindo. Mas isso é muito difícil de acontecer. Muito, mas porque a gente não é acostumado a falar sobre nós. Porque antigamente, você vê, na minha época, a gente sentava, almoçava, conversava. Hoje em dia é difícil ter isso aí, né? Muito difícil, né? Mas isso é um caminho para melhorar, né? Essas questões de violência recorrente que não acaba nunca, sabe? Violência atrás de violência. E aí nas relações, por exemplo, entre casais, né, que tem muito da violência contra a mulher, ainda existe muito, embora a gente já tenha se desenvolvido tanto, ainda tem muito feminicídio, muita mulher que chega à morte pelo companheiro. E muitas vezes ela chega à morte com o companheiro, vindo num processo de ser violada, violentada, agredida, e não fala, não pede ajuda, continua repetindo as mesmas atitudes, procurando evitar dele bater nela. É o medo, né? É o medo de falar para alguém e aí a pessoa descobrir. Descobrir não, porque a pessoa sempre tem alguém que saiba. Né? Isso aí não é... Medo do julgamento, né? Julgamento. Fica achando que os outros vão pensar dela. Exatamente. E assim, perde a vida. E o que é pior, assim, não transforma a sociedade. Porque esse homem também agressor, ele vem numa... Provavelmente, né? É muito comum isso. Ele já vem de uma história onde a mãe dele era agredida por homens, que também já vinha agredido. Então, ele viveu acreditando, isso foi passado para ele na infância, que é o jeito certo de amar, que é o jeito certo de conviver. Sim. E ele não sabe ser diferente. E ele nem sabe o que ele está fazendo. É errado, né? É errado, porque é o jeito que ele foi criado, ele acredita naquilo, ele acha que tá bom. Então, a consciência, esse meu projeto de educação, ele tem esse nome, né? Crescer com consciência. Porque se esse menino, na infância, mesmo que ele tenha vindo de situações de agressão, né? Porque acontece, às vezes aconteceu já. E a criança tá ali, já foi, né? Já aconteceu uma agressão, ela viu, e aquilo marcou na vida dela, ela tá em dor. Mas se ela começar
a poder falar sobre isso, olhar para isso, ter pessoas ao lado dela que tragam isso para uma iluminação, sabe? Aconteceu, mas não precisa continuar. A gente pode mudar, você pode ser saudável emocionalmente, você pode ter um relacionamento com carinho. Isso não vai deixá-lo menos homem, não vai. Mas às vezes ele vem de uma casa, ele vem de uma história que dá essa certeza interna, é inconsciente para eles. Então precisa de um apoio, tanto para os meninos quanto para as meninas, para fazer essa transformação na consciência. E através da respiração, através da meditação, isso a gente vai, e da contemplação, né? A gente vai transformando. Então, agora vamos lá. A educação emocional contribui para uma experiência de aceitação do novo, criando oportunidade de agir e viver consciente? Isso, aqui você comentou já sobre isso, né? Como que nós temos tanto medo do novo. Né? E a inteligência emocional é exatamente isso. Lidar com as nossas emoções. E entender que a nossa vida é feita de dentro para fora. O novo, ele é externo. E a gente não pode controlar. O que está fora, seja se está sol ou está frio, seja se a política é A ou B, seja o que está fora, nós não temos controle. E a gente acredita que a gente pode mudar o clima. A gente quer que aquele dia seja ensolarado porque eu queria ir até a esquina. Aí o dia não está ensolarado, você fica com raiva, você fica triste, você reclama com a vida. É só com ela que acontece isso. É só eu, é por minha causa que hoje em dia não está sol. Porque se fosse outra pessoa, estava sol. Tá sol. Então, é muito importante para que a gente entenda que o novo vem para transformar e para oportunizar, seja ele como for, porque a gente não pode impedir a evolução, o clima, o externo. O externo é de lá. Mas se a gente conseguir ter consciência de que eu olho para a chuva, eu não queria que estivesse chovendo hoje, porque eu tinha um plano para sair lá fora e com a chuva não dá. Se eu ficar nervosa, chorar, me descabelar, vai deixar de chover? Não vai. Agora, se eu for, se a minha inteligência emocional for o suficiente para eu olhar para a chuva e pensar, bom, o que eu tinha planejado para hoje não dá, mas eu posso fazer outro dia. Mudar o plano. Hoje está chovendo. Vou fazer algo diferente. Sim. Eu estou saudável, eu estou viva. Eu posso fazer algo hoje, não aquilo que eu tinha planejado, mas eu vou descobrir o que eu posso fazer agora, com o recurso que eu tenho. Então, por isso que a gente vê quantas pessoas, com a mudança, né, agora da tecnologia invadindo os lares, né, com a questão da pandemia que mudou o tipo de vendas, né, o tipo de comércio, o tipo de relação com o dinheiro, mudou tudo. Sim. Né? Agora, tem pessoas que, como elas não estão preparadas para olhar para o mundo como ele é, elas estão em casa querendo que o mundo volte a ser como era. E ela fala assim, se não for do jeito que eu quero, eu não vou. Se agora desse jeito eu não gosto. Não, agora então eu não posso mais, porque isso eu não sei, então agora eu não quero. A pessoa, ela não se aceita mudar, né? Não aceita, mas a mudança foi externa. Nós, internamente, precisamos estar sempre conscientes de tudo que a gente pode agora, do jeito que lá fora está acontecendo a vida. Né? E continuar vivendo. Exatamente. Né? Me diz uma coisa, é muito difícil meditar
Ah, as pessoas acham, né? Não, é Eu normal. acho. Todo mundo acha, porque como a gente tem essa cultura aqui no Ocidente, né? Diferente lá no Oriente, de onde eu fui lá na Índia, todo mundo desde pequeno medita e tá tudo fácil, assim, tudo fácil no sentido assim, não interrompe a natureza, porque nós somos seres que naturalmente gostamos de repente, quando somos pequenos, né? Ficar no jardim, olhando a formiguinha, olhar uma flor. Quando nós somos pequenos, a gente tem essa liberdade mental, né? De olhar para o céu e escolher as nuvens. Não sei se você, quando era pequena, eu ficava deitada olhando, imaginando aquela nuvem. Ver estrela. O que poderia ser aquela nuvem? Ah, é uma girafa, é um elefante. Você acha que hoje em dia tem alguma criança que deita para olhar as nuvens e imaginar qual pode ser o formato daquela nuvem e criar um animalzinho na nuvem? É muito difícil. Pois é. E aí meditar e respirar é isso. Se a gente todo dia se dá o direito de dar uma paradinha só para olhar a janela e ver o que está acontecendo lá fora, ou respirar 4 vezes antes de fazer alguma coisa, você para e você sente o ar entra, o ar sai. Isso é muito. 4 respirações. Você vai começando a perceber que você existe. Você vai começando a perceber que não é só o externo que te empurra na vida. Ao contrário. O que está fora não te empurra. O que está fora te causa desafios. O que faz você criar é você dar essa parada e respirar. E aí olhar para o que está lá fora e agir. É você observar a natureza, contemplando e aceitando que o dia tem a temperatura que tem no dia de hoje e do jeito que ele vai acontecer. Não está nas suas mãos. O quanto que muitas vezes as mães, né, acreditam que está nas costas delas. E elas vivem assim mesmo. A felicidade dos filhos, a realização dos filhos. Mas, se o próprio filho, como eu disse, não souber se ele sente frio ou calor, não souber que para o alimento chegar na mesa, ele precisa ser preparado e que depois do preparo, a cozinha precisa ser higienizada para o próximo dia. Se a criança cresce e a mãe, com Não todo o ensina. carinho do mundo, lavou, passou, cozinhou, trocou, arrumou a cozinha. Quando ele cresce um pouco mais, se torna um adolescente, e ela fala para ele assim: ah, você é grande, tem que arrumar a sua cama. Ele acha que é uma punição. Porque ele não foi ensinado, né? Que isso é um poder Ele que ele ensinado. tem. É um poder de realização, Então. de criação. Porque assim, a criança, eu acho que ela tem que aprender primeiro em casa. Porque, assim, eu vejo aí hoje, é uma criação diferente da que tinha há 40 anos. Né? Muito muda diferente, tudo, totalmente. tudo. Às vezes você vê uma criança no supermercado fazendo aquela birra que quer aquele negócio e a mãe não pode, quer, entendeu? Mas eu acho que isso aí é um pensamento meu que eu acho que é real. Deveria ter ensinado desde pequeno, porque os meus filhos nunca tiveram isso, nunca. Então, mudou muito agora. Então, é uma apelação muito grande, né, da mídia. Ai, compra isso, ai, pega aquilo. Mas a inteligência emocional dá um suporte para essa mãe e para essa criança, para que ela perceba, até a criança começa com o tempo, né, Sim. a perceber se de fato aquilo vai fazer alguma diferença. Porque quantas vezes essa criança está gritando que quer determinada coisa e a mãe dá um jeito e dá, 5 minutos depois, essa criança larga aquilo, porque de verdade ela não queria. Não queria. Ela precisava da atenção da mãe. Chamar Ela atenção. precisava de um carinho, ela precisava ser vista, ouvida. Então, às vezes, quando vem, né, essa ânsia na criança de que ela quer, se a mãe tiver oportunidade, isso não é fácil, a gente não aprendeu a Não, viver isso assim, aí é nem difícil. fomos ensinadas assim. Nós também temos nossos medos, Tem. nossos anseios. É muito importante que a gente traga inteligência emocional para todos, para nós também. Como eu disse a você, aos 50 anos eu me deparei comigo mesma, eu não sabia o que fazer comigo. Não sabia nada. Então,
todo mundo merece ter acesso à inteligência emocional. Você tem uma ação que você faz, acho que segunda-feira, de meditação. Passa pra gente aí como que funciona. Vou deixar as redes sociais, né? Através dessa viagem que eu fiz para a Índia, né? Às segundas-feiras eu tenho um grupo presencial aqui na Saúde. E às quintas-feiras um grupo presencial no Campo Belo. Porém, eu também tenho as segundas-feiras e as sextas-feiras online, gratuito. É um grupo de meditação. Mas assim, é muito simples, é pelo Zoom, precisa ter o Zoom, porque é ao vivo, né? Eu faço sempre ao vivo. Depois eu deixo gravado, mas eu faço ao vivo com vocês de segunda e sexta-feira. E é um processo de a gente refletir sobre nós. Começar a semana com mais energia, né? Mais centrada num estado de presença. Então, no meu Telegram, é Tânia Sobral Oficial. Se você entrar lá no Linktree, aí vocês podem entrar. É a Ciranda Despertar, que é online. É só vocês entrarem lá no grupo da Ciranda Despertar, que vocês vão receber o link para fazer a meditação gratuita de segunda e sexta. E, além disso, tem também os grupos que são presenciais. Mas São Paulo é um lugar que, às vezes, o presencial é um pouco mais dificultoso. Mas, em o país todo, se quiser, pode fazer a meditação de segunda e sexta. É caro e precisa de muito esforço para aprendermos a olhar para as nossas emoções? Todo mundo fala assim, é caro aprender, né, a falar, ou sentir, ou lidar com as emoções? Não é caro. Hoje em dia, nós temos muita oferta. Eu mesmo estou dizendo, né, de segunda e sexta, gratuitamente. E são meditações que foram criadas na Índia. Eu precisei fazer uma viagem internacional, ficar semanas em curso, e hoje eu trago para o Brasil e ofereço gratuitamente. Eu não sou a única pessoa. Existem, sim, trabalhos muito bons e importantes de autoconhecimento disponíveis pelo YouTube, nas redes de algumas empresas mesmo, de pessoas, terapeutas que oferecem. E se houver investimento, é o melhor investimento que você pode dar para a sua vida, é ter uma pessoa que te dê esse suporte. É uma terapia emocional, para lidar com as suas emoções, sabe? Não é medicamentoso, não é nada. É apenas lidar com as suas emoções. Então, o Integrando está terminando, né? Mas a gente vai, né, reforçar novamente as suas redes sociais. Isso. Vamos lá. Tânia Sobral Oficial para vocês. É gratuito no Instagram. Entra lá no Linktree. Pode acessar o grupo da Ciranda Despertar. E vai entrar online de manhãzinha, na segunda-feira às 7 e na sexta-feira às 6 da manhã. Mais ou menos 45 minutos, 1 hora de meditação, no início e no final da semana. É muito importante a gente se dar, né, essa experiência. E se for bom, permanece, não for bom, sai, não tem nenhum compromisso, né? Mas com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês. Então me sigam nas redes sociais, né? Tânia Sobral Oficial no Instagram. Eu tenho o Facebook, Tânia Sobral Benegas Palestrante. E tenho o LinkedIn, Tânia Sobral Benegas. Estou em todas as redes sociais. Então, qualquer coisa também, é só procurar Instagram, Tereza_Sonhos, e no Facebook, Tereza Sonhos. Qualquer que precisar, a gente está aqui para informar. Vamos chegando ao final de mais um programa. Que delícia! Que alegria ter estado aqui com você, querida. Muito, muito, muito feliz. Nós voltaremos na quinta-feira que vem com mais um programa. A Roseli, isso aí. Muito boa. Aí, Roseli, um abraço. E até quinta-feira. E não esqueçam, ó, Pretty Woman, todos somos belos seres humanos. Belas mulheres, belos homens, belos seres. Sejam felizes. Uhul! Pretty woman, won't you pardon me?
Vem ficar comigo. Isto mesmo. Vem ficar com a gente da TV Cinec. Queremos fazer uma linda festa com você.